Olá, pessoal! Vimos falando sobre vetores até então. As leis da física, elas são descritas a partir de equações diferenciais. E quantidades importantes, como essas quantidades vetoriais, na descrição dos fenômenos mecânicos, devem também surgir dentro dessas equações diferenciais. Na aula de hoje, a gente vai ver então um pouquinho como é que eu faço as derivadas desses vetores dentro dessa teoria da mecânica clássica. Vamos lá então. Bem, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho então sobre derivadas de vetores. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a diferenciação de uma função escalar com relação a um parâmetro escalar. Vamos assumir então a função φ de S, onde S é esse parâmetro escalar. Em um sistema rotacionado, S' e S devem ter o mesmo valor, já que S é um escalar. Assim sendo, a derivada de φ com relação a S no sistema original deve ser igual à derivada de φ' no sistema rotacionado com relação a S'. Vamos lembrar aqui que ds' deve ser igual a ds, e como φ é uma função escalar, dφ também deve ser igual a dφ'. Ou seja, a derivada da função φ com relação ao parâmetro S no sistema rotacionado vai ser igual à própria derivada no sistema original. Um exemplo de onde isso vai acontecer em nossa teoria é quando nós formos tomar as derivadas das quantidades de interesse com relação ao tempo. Vamos lembrar que no nosso formalismo, na nossa mecânica clássica newtoniana, o tempo é imaginado como uma entidade independente, absoluta, que flui de forma constante, independente do observador. Ou seja, esse tempo, esse parâmetro, ele vai ser o mesmo em todos os sistemas referenciais em que eu tomar. Assim sendo, traduzindo isso para a linguagem matemática que nós estamos trabalhando, o nosso tempo é um escalar dentro da teoria. A derivada de um vetor, a gente pode imaginá-la de uma maneira similar. Para isso, vamos imaginar a componente de um vetor A num sistema rotacionado, que é dada pelo produto da matriz rotação lambda pelas componentes do vetor no sistema original. Se eu derivar com relação a S', eu tenho que a derivada desse somatório, e eu posso tomar ela com relação a S, já que essa componente ela é descrita no sistema original, em função do parâmetro S, e como o parâmetro S é idêntico a S', posso tomar essa derivada aqui. Aparece então que a derivada da componente do vetor A no sistema rotacionado, ela é descrita de forma similar às componentes de um vetor rotacionado, num sistema rotacionado. Ou seja, as derivadas das componentes do vetor A no sistema original multiplicada pela matriz de rotação lambda. Assim sendo, a gente pode assumir que, assim como um vetor, a sua derivada com relação a um parâmetro escalar também é um vetor. A gente vai definir a derivada do vetor A com relação a esse parâmetro escalar a partir da definição do limite, quando ΔS, a variação desse parâmetro S, tende a zero. Tá bom? De outra forma, eu posso escrever em função das componentes também. As componentes com relação aos versores do sistema de referência, J's aqui. Vamos tentar agora falar um pouquinho sobre quantidades que vão ser empregadas durante o estudo da teoria mecânica. A primeira delas é o vetor de deslocamento. Vamos imaginar então uma função vetorial posição com relação à origem. Eu tenho para um instante t0, então que meu móvel passou por esse ponto, me fornecendo a posição em função de t0. E instantes após, num instante de tempo t, eu tenho o vetor posição x de t. Se vocês lembrarem de vídeos anteriores, eu posso imaginar esse mapa de cores aqui como sendo um relevo de uma região. E posso imaginar
essa linha preta como sendo o caminho de algo se movendo nessa região. Por exemplo, se isso daqui for um pasto, uma vaquinha contornando os morros dessa região. Vai ser mais fácil do que subir e descer esses morros, né? A gente pode assumir, então, que o vetor de deslocamento que a vaquinha realizou durante esse intervalo de tempo, t menos t0, é dado pela diferença entre os vetores posição nos instantes xt igual a zero e no instante t. A partir disso, a gente pode definir também uma outra quantidade vetorial, que é a velocidade média. Durante esse intervalo de tempo ΔT, se esse móvel se deslocou por ΔX, nós vamos definir a velocidade média dele como a razão entre ΔX, o deslocamento, pelo tempo que ele levou nesse deslocamento. Note que essa definição ela não me dá uma ideia de como o móvel se deslocou entre o ponto xt0 e xt, mas ela me dá uma ideia de quanto ele demorou ou quão rápido foi essa transição entre esses dois pontos. É essa a noção de velocidade média. Se eu quiser saber como esse móvel está se deslocando em cada instante de tempo, nós vamos precisar definir uma outra quantidade, que seria a velocidade instantânea. Então, para definir a velocidade instantânea, nós vamos tomar novamente um limite da velocidade média quando o intervalo de tempo ΔT vai tender a zero. Dessa forma, eu vou definir a minha velocidade instantânea como sendo a derivada do vetor posição. É muito usual, em física, a gente representar a derivada temporal usando um ponto sobre a quantidade que está sendo derivada. Nesse caso, a minha velocidade pode ser definida a partir desse ponto sobre o vetor posição, definindo então a derivada temporal da posição, que escrito em função das componentes pode ser dada por isso daqui, onde x e ponto são as componentes do vetor velocidade, com relação à direção do vetor i. Uma outra quantidade de bastante interesse é a aceleração média. A aceleração média, assim como nós definimos uma velocidade média, vamos definir a partir de uma razão entre a variação de velocidade durante um intervalo de tempo, a nossa aceleração média. Então, novamente, tomando a razão de uma quantidade em um tempo t e num tempo t0 sobre o meu intervalo de tempo. Assim, definimos a velocidade média, a aceleração média. E como a velocidade média só vai me dar uma ideia de como a velocidade está variando naquele intervalo de tempo. Novamente, se eu quiser descobrir como é que essa velocidade está mudando a cada instante de tempo, vamos ter que tomar um limite. O limite da aceleração média, quando esse tempo, intervalo de tempo, tende a zero. Assim, vamos definir a aceleração instantânea, que vai ser a derivada temporal da velocidade, que pode ser escrita em função de suas componentes a partir desse somatório, onde v e ponto é a derivada temporal da componente i, da velocidade. E aqui, a representação da derivada temporal do vetor velocidade, novamente utilizando a representação de ponto, para indicar uma derivada no tempo. A gente pode representar a aceleração também utilizando dois pontos, que vai significar uma derivada segunda no tempo. Assim sendo, como a velocidade é a derivada primeira da posição, a aceleração vai ser a derivada segunda desse vetor posição. Novamente, pode ser também descrita em função das componentes desse vetor. Aqui, x de dois pontos, significando a derivada segunda no tempo da componente xi do vetor posição. A derivada ela vai ser aplicada em algumas operações desses vetores também, como, por exemplo, a derivada da soma. Se eu tenho dois vetores se somando e eu quero tomar a derivada desse somatório, ela vai ser identificada como a soma das derivadas.
assim como era no caso das nossas funções escalares. Uma outra operação que algumas vezes eu vou ter que diferenciar é o produto escalar entre dois vetores. Desculpe. Aqui vai valer algo parecido com a regra da derivada do produto de duas funções escalares. Só que aqui o produto vai ser o produto escalar da derivada do vetor A, vai ser um vetor, pelo vetor B, mais o vetor A, produto escalar, com a derivada do vetor B. Outras duas propriedades interessantes vai ser a do produto vetorial, que vai obedecer uma regra parecida com a do produto escalar, lembrando somente que o produto aqui agora é um produto vetorial entre os vetores, e o resultado disso é um vetor. E o produto de uma função escalar é uma função vetorial. Muitas vezes essa função vetorial vai estar multiplicada por uma outra função escalar. E aqui também vale algo semelhante à regra do produto entre duas funções escalares. A partir desses conceitos que nós acabamos de discutir agora, a gente pode introduzir o gradiente de uma função. Vamos imaginar uma função escalar, que é escrita em função das coordenadas cartesianas, x1, x2 e x3. O diferencial total dessa função entre os pontos x1, x2 e x3 e x1 mais ΔX1, x2 mais ΔX2 e x3 mais ΔX3 vai ser a função dφ, que vai ser dada por esse somatório aqui das derivadas parciais da função φ vezes os diferenciais com relação a essas variáveis, derivadas parciais. Então, tem uma derivada parcial com relação à coordenada x1, o diferencial de x1, a derivada parcial com relação a x2, o diferencial de x2 e o de x3. A gente pode definir o gradiente da função φ como esse vetor, onde as componentes dele são as derivadas parciais com relação às coordenadas, as respectivas coordenadas. Se eu definir um gradiente de uma função escalar como esse vetor aqui, eu tenho que o meu diferencial total ele pode ser dado pelo produto escalar do gradiente dessa função vezes um vetor diferencial dx, que vai ser dado suas componentes pelas diferenciais nas respectivas coordenadas. Vamos notar que esse gradiente é também um vetor a partir da sua transformação. Vamos imaginar então a função escalar φ tomada num sistema rotacionado OY'. Então eu tenho, como ela é um escalar, que O' vai ser igual a O desculpe, φ' vai ser igual, vai ser idêntico a φ tomada nas coordenadas y1, y2 e y3. Da transformação de coordenadas, eu tenho que o vetor posição, isso foram as posições, né? X vai ser igual à transformação transposta, a matriz lambda transposta, vezes o vetor y. Assim, xj, que são as componentes do meu vetor x, pode ser dado pela combinação linear das componentes de y. Tomando aqui a última expressão do slide anterior, e vamos continuar, aplicando agora a regra da cadeia à função φ', tomando a derivada parcial com relação à coordenada y, e aplicando a regra da cadeia aqui, já que os meus xj são funções dos y, as coordenadas do sistema rotacionado, eu tenho isso. Bem, só que dxj, dy, se eu tomar a derivada aqui, ó, isso vai me dar que, quando eu tomo a derivada de xj com relação a xi, vai aparecer aqui uma derivada de xi com relação ao xk. Eu coloquei índices parecidos, mas eu poderia tomar a derivada com relação a xk aqui, ou a yk, desculpe. E aí, a derivada da coordenada com relação à outra, vai aparecer uma delta de Kronecker. Ela vai ser 1, se a derivada que eu estou diferenciando por ela mesma, e vai ser 0 se eu estiver diferenciando uma das outras duas coordenadas de y. De forma que essa derivada vai aparecer aqui a delta de Kronecker, desculpe, parâmetro lambda associada à coordenada y e xj. Bom,
Assim sendo, o gradiente ele vai se transformar também como um vetor. Se a gente analisar aqui, ó, as componentes do gradiente tomadas no sistema original podem descrever as componentes do gradiente no sistema rotacionado a partir de uma combinação linear dessas componentes em função dos elementos da matriz lambda de rotação. E esse gradiente se transforma como um vetor, como era esperado. O gradiente de uma função escalar é uma função vetorial. O operador diferencial nabla, ou del, ele é usual da gente definir ele também. A gente pode definir esse operador como um operador vetorial, a partir da combinação linear das derivadas parciais e dos versores dos eixos coordenados do sistema de referência. Mas observe que esse operador, sem uma função, não faz sentido nenhum, né? Temos sempre que ter uma função aqui operando sobre esse, que vai ser operada sobre esse operador. Mas ele é interessante porque a partir desse operador diferencial, a gente pode definir outras operações, as derivadas, que as componentes desses vetores vão ser submetidas. Nós podemos definir uma função escalar, que vai ser o divergente, e uma função vetorial, que vai ser o rotacional de um determinado campo vetorial. Mas isso vai ser um assunto para uma próxima aula. Bem, pessoal, hoje falamos um pouquinho, então, sobre derivadas sobre vetores. E, em particular, falamos do operador del e da função vetorial gradiente de uma função escalar. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham curtido esse vídeo e nos vemos, então, nos próximos vídeos.